Bom, como eu estava dizendo para vocês, vou tentar ser bem didático, para que vocês realmente assim consigam entender ponto a ponto e, consequentemente, quando for desenvolva ponto a ponto sobre o pensamento socrático. Vejam, eu aqui, evidentemente, estou pulando todo o período pré-socrático. Por quê? Porque a gente não está tendo mais tempo para aprofundar com relação àquela origem, aquela base filosófica dos filósofos da natureza e filósofos pré-socráticos. Mas entenda que aqui eu estou pulando muitos filósofos, como Tales, a gente não viu Tales, Anaximandro, a gente não viu Protágoras, a gente não viu Heráclito, Parmênides, a gente não viu nenhum desses filósofos, Demócrito, a gente está pulando todos eles. Eu vou falar um pouco sobre os sofistas, porque para a área de vocês, direito é fundamental, e entrar consequentemente em Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí por que os sofistas? Porque eu quero justamente fazer o contraponto em relação a Sócrates. Então, primeiramente falar dos sofistas. Mais ou menos aí o período dos sofistas com Sócrates são contemporâneos. O mais importante dos sofistas é Górgias e Protágoras, são os dois mais importantes. E rapidamente eu vou dizer o seguinte para vocês: o que é que eles defendiam? Eles defendiam que o conhecimento ele é valioso e, por ter essa validade, ele pode ser, digamos, negociado, esse conhecimento. E aí, como é que era essa negociação? Olha, é para, de alguma maneira, ter um proveito, um valor por aquilo que aquela pessoa sabe. Então, os sofistas eram sábios. Inclusive, a palavra sofistas vem de sófos também, né? Vem de sófos que quer dizer sábios. Assim como filosofia, também tem a palavra sofia, que quer dizer sabedoria. Então, tanto filosofia como sofistas descendem da mesma raiz, da mesma etimologia da palavra sabedoria, da palavra sábio. Só que eu estou colocando de propósito desse lado, porque esses aqui são sábios, são detentores de conhecimento. Detentores de conhecimento. Só que esse conhecimento aqui que eu vou falar para vocês em relação aos sofistas é negociável. Por exemplo, eu sou um ótimo mestre, um ótimo professor, e eu posso agora, a partir daquilo que eu sei em termos de conhecimento, vender essa minha sabedoria para alguém que está precisando. A exemplo dos filhos dos políticos da época. Lá, nesse período daí, se vivia uma democracia e era eleito por meio de uma assembleia do povo. Então, essa democracia aí era muito importante nessa assembleia que a pessoa soubesse muita retórica, por exemplo, soubesse argumentar. A retórica, a argumentação era importante para a classe política, porque uma vez convencendo a assembleia, essa pessoa poderia se eleger governante. Então, os governantes que já estavam no poder contratavam os sofistas para ensinar os seus filhos a serem bons oradores, para serem bons políticos. O que é o problema? Inclusive, quem vai colocar isso vai ser Platão. Platão vai dizer: o problema é que os sofistas, ao fazer esse tipo de negociata com a sabedoria, com o conhecimento, eles vão tergiversar, ou seja, vão não trabalhar especificamente com a verdade, mas com aquilo que convence, ou seja, com a persuasão. Então, mais importante do que propriamente a verdade ou o conhecimento em si, para os sofistas, vai ser a persuasão, ou seja, se eu consigo te convencer. E por que é importante o convencimento? Porque eram filhos de políticos. Porque a política é poder nesse momento. Então, se perpetuaria ali um poder. Então, o problema que Platão observa dos sofistas é exatamente a questão da verdade não ser o centro do problema dos sofistas. Já com os filósofos
e especificamente Sócrates, que vai ser o filósofo modelo, o filósofo dos filósofos, o mais sábio de todos, que, por sua vez, até hoje, a gente é um tanto quanto socrático, porque a influência de Sócrates vai ser preponderante para a cultura medieval, para a cultura moderna e, consequentemente, para a cultura contemporânea e ocidental. Só a título de exemplo, para vocês terem uma ideia, qual a importância do pensamento socrático quando ele diz assim: conhece a ti mesmo, o verdadeiro mestre não é o que detém o conhecimento para si, mas é aquele que faz com que o outro alcance o conhecimento. E o conhecimento se dá por meio do processo maiêutico, onde há o questionamento, esse questionamento lhe traz a verdade. Então, todos esses pontos vão ser importantes para a construção das teorias futuras, para as filosofias futuras, influenciando, por exemplo, todo o cristianismo, todo o período moderno em termos de ciência, todo o período contemporâneo no processo do direito, no processo da educação, no processo da ciência, porque a verdade é o centro do questionamento de Sócrates. O que Sócrates então coloca como problema verdadeiro, fundamental, é a verdade. Essa é a pergunta dele. Só que um outro ponto interessante, diferentemente dos pré-socráticos, ou seja, dos filósofos da natureza, e aí como a gente não teve especificamente essas aulas, só a título de ilustração, os filósofos da natureza, sempre que ia buscar um conhecimento, sempre que buscava uma verdade ou uma certeza, ele se pautava nas leis da natureza. A gente viu isso lá no comecinho. Se pautava nas leis da natureza. Então, por isso que eles ficaram conhecidos como filósofos da natureza. Inclusive, a cabeça deles era muito voltada para as questões da natureza. Então, ele vai pensar aqui o que são, qual é a origem de todas as coisas, aí vai colocar no ar, na água, no fogo, no logos, enfim, vai sempre colocar um princípio natural para justificar a verdade. Então, a natureza é o centro, a natureza é o que está em pauta. Só que quando chega em Sócrates e nos sofistas, esse paradigma, esse modelo muda. Não é mais esse modelo. O modelo agora é outro. O modelo para Sócrates e para os sofistas vai ser o homem. O homem vai ser o modelo. Então, se o homem vai ser o modelo, então sai de uma condição ontológica, metafísica, de uma filosofia da natureza para uma filosofia antropológica. Ou seja, o paradigma agora é a filosofia antropológica. Antropológica. Esse é o paradigma. Como eu disse a vocês, eu vou tentar ser bem didático e pontual para que vocês fixem isso na cabeça de vocês. Veja, eu estou dizendo, lá no início da filosofia, o que é que se tinha? Filósofos preocupados com a natureza, para explicar o que é a natureza, a vida, a origem das coisas, a origem do ser, a origem do ente, a origem, enfim, a natureza. Essa era a preocupação. Com Sócrates e os sofistas, essa discussão, essa problemática muda, ou seja, o modelo muda, e muda voltado para onde? Para quem? Para o homem. Ao homem. E aí, em vez de a gente estar falando agora de uma cosmogonia, ou de uma ontologia, de uma metafísica específica, agora a gente vai estar falando de uma antropologia, antropologia filosófica. No caso, ele estudar, ele falar, o homem desde o início, ele explicar. A pergunta agora fundamental é: o que é o homem? O homem, quando eu falo, é a humanidade. O que é a humanidade? O que é esse homem? Geral. Era como eles se comportavam na Isso, sociedade. Comportamento, origem, crença, política, ética. É porque só Então, antes eles eram preocupados em relação, eles acreditavam que era da natureza que essas atitudes é a origem de todas as coisas. E depois, para os sofistas e Sócrates,
eles acreditavam que era o homem, né? Como se comportava e etc. O centro de gravidade, vamos dizer assim, o centro de gravidade dessa discussão, dessa problemática filosófica, ela muda. Muda pelo seguinte, me acompanhe. Veja, em vez de eu estar preocupado agora com as estrelas, ou com o macro-universo, ou com o micro-universo, eu vou fazer a seguinte pergunta. Ora, quem é que percebe e fala e tem conhecimento em relação ao micro e ao macro? Quem é que percebe? O homem. O homem. Então faz sentido eu estar preocupado com as estrelas ou com as micro situações, como o átomo, por exemplo, o Demócrito. Faz sentido eu estar preocupado com esse macro ou com esse micro, se eu não sei exatamente o que é o homem, que é o que percebe, que é o que diz o que é a coisa? No caso, Faz sentido? No caso, eles iam defender que o homem seria a origem de todas as coisas? Não necessariamente. Não necessariamente. A questão é, como é que esse homem que diz que sabe, o que é que ele sabe, de fato? A questão é essa. Se eu estou dizendo que o homem sabe de alguma coisa, por exemplo, Eu acho que a da evolução origem, da humanidade, né, fez com que o conhecimento fosse evoluído. Né? Eu acredito Como que é? seja assim. A evolução, porque, tipo, o homem em si, a humanidade não sabia de todas as coisas assim no início. Eu acho que ele isso. sabe ainda. Exato. Eu acho que a evolução da humanidade faz com que É uma o boa conhecimento. discussão. É uma boa discussão. Inclusive, filosoficamente, a gente pode perguntar: evoluiu mesmo? Porque nem a evolução necessariamente. Que evoluir não é sempre bom, né? Como é? A evolução não sempre será para um lado bom. Pode pegar ali. Foi? Porque a antropologia ela vai dizer também assim, o nível do ser humano, vai dizer se ele está melhorando, se ele está piorando. A antropologia ela vai dizer. É isso numa perspectiva moral. Numa perspectiva moral, veja só, se você pegar um aspecto tecnológico, é indiscutível que a gente vem evoluindo. Aí Sim, questão, o meio exatamente. ambiente já está mais. Agora, no aspecto moral, será que a gente evoluiu um passo sequer? É isso que a filosofia vai dizer. Que é a filosofia. Essa é a discussão Questiona, ética né? filosófica, né? É a ética e a moral, então. É uma discussão ética. E a ética está onde? Se constitui aonde? Na condição humana. Isso. Né? Então essa é a pergunta da questão evolutiva. A gente pode ter evoluído tecnologicamente, Sim. mas moralmente, Moralmente. você veja agora lá em Israel, o que houve, né? Vamos dizer Um que. massacre de um povo porque uma questão territorial e uma questão política, uma questão religiosa e tudo mais, está envolvida ali todo mundo numa situação dessa, e o aspecto ético, moral aí foi jogado em Sim, espaço. vamos dizer que tá. Então a diferença. Ela não progrediu, regrediu. A diferença desse massacre para a guerra, por exemplo, de Troia, lá na antiguidade, antes mesmo dos filósofos, a diferença, quando Homero fez toda a Ilíada, todo aquele relato, que inclusive tem um filme, né, Troia, que vocês já devem ter visto em algum momento. Cadê a Helena, né? É, o Porque caso de Helena. antigamente só iam Em tese era o caso de Helena, mas foi um pretexto, na verdade, para ter a guerra, né? Para ter a guerra. Já tinha esse ratinho. Isso. Então, assim, na verdade é que Menelau ele queria dominar Troia e nunca conseguiu. Aí, quando houve a situação de Helena, aí dizer agora. Então, pegaram o melhor guerreiro, que foi Aquiles, e foram lá, né? Isso é a narrativa da Ilíada. Mas veja, o que eu estou colocando em relação a isso, que é um aspecto mitológico, anterior, enfim, e até mesmo se a gente pegar o aspecto bíblico, também relata sobre guerra, sobre a mesma situação, praticamente. Sim. Então, se a gente pegar os dois momentos históricos, praticamente não há diferença moral. Talvez as ferramentas hoje, talvez não, com certeza a ferramenta é diferente. É bomba, é caça, é navio, é não sei o que, satélite, tudo sofisticado. Mas a ideia na cabeça do sujeito que joga a bomba é a mesma coisa. Não há diferença alguma. Então, por isso que eu colocava, de que evolução estamos falando? Então, é a filosofia que vai fazer essa pergunta. E essa pergunta, ela nasce exatamente aqui. Ó. O que é o homem? O que é a humanidade? Essa humanidade que diz que sabe, será que ela sabe mesmo? Essa é a pergunta, inclusive, de Sócrates, né? Que muitos
alunos utilizam muito na hora da prova. Ah, professor, só sei que nada sei. Não utiliza bastante isso. Só que Sócrates, quando colocava isso, ele colocava de uma forma irônica, que era um dos métodos de Sócrates. Anotando aí, ironia socrática. A ironia socrática é porque ele queria provocar você no seu saber. Quando ele se colocava assim, olha, eu não sei, mas você sabe? Então o que é que você sabe? Aí, não, eu sei que o escravo tem que ser escravo. Por que tem que ser escravo? Aonde é que tem isso? Onde é que está determinado? Não, eu sei que os deuses existem. Aonde? Que Deus é esse que você está falando? Qual é o Deus que você conhece que eu não conheço? Então ele se colocava sempre numa situação de não sei e você me explique. Se você sabe, me explique. Você diga o que você sabia. Ele com certeza tinha os palpites filosóficos dele, mas ele sempre se colocava numa situação de não saber. Porque é a prática irônica. Mesmo aquilo que ele não tinha conhecimento, ele acabou obtendo numa pergunta dessa. Exatamente. Ou acrescentando no conhecimento A ideia dele, né? Porque, na verdade, o objetivo de Sócrates, a gente vai ver daqui a pouco, sobre o conceito maiêutica, o objetivo dele era fazer com que você chegasse à verdade, e não ele apontasse a verdade para você. Sente a diferença, sabe? Sente a diferença quando ele se colocar dessa maneira? Seria mais ou menos assim, ó. Eu chego aqui, enquanto professor, e digo, ó, eu sei de tudo, sou dono da verdade, e agora vocês vão ter que saber isso que eu sei. Aí assim, não, professor, mas será que eu não sei de alguma coisa, não? Não interessa o que vocês sabem. Interessa que eu tenho a verdade e vou passar para você. Ia ser estranho? Não? Você não? Bem estranho, né? Vocês vão ficar até assim, espera aí, que arrogância é essa? O interessante é o quê? Vamos discutir, vamos ver o que é que vocês sabem e fazer com que algumas perguntas, alguns questionamentos, fazer com que vocês pensem. E nesse pensar de vocês, começa a surgir ideias na cabeça de vocês que levem a vocês a alguma verdade. É mais interessante ou não? Sim. Esse é o método de Sócrates. O que ele chamava de maiêutica. Vou colocar aqui no quadro. O método maiêutico. Que nada mais é do que o ato de questionar sempre. E sempre estar fazendo uma pergunta. Já ouviram falar aquelas pessoas, acho que vocês devem me reconhecer de alguma maneira nesse sentido. Já ouviram falar, já viram, já presenciaram algumas daquelas pessoas que você faz uma pergunta a ela te responde fazendo outra pergunta. A gente tem esse costume. É mais ou menos isso que Sócrates fazia. Todas as vezes que alguém perguntava, Sócrates, o que é isso? Aí ele, em vez de responder, ele fazia outra pergunta, para você pensar o que você está me perguntando e você mesmo chegar à conclusão. E por que ele falava isso? Porque ele queria saber o que de fato o homem sabe. O que de fato a humanidade sabe. A gente conhece Sócrates pelos relatos de Platão. Sócrates não deixou nada escrito. Assim como Cristo e os discípulos dele, os apóstolos, Sócrates também para os discípulos dele. Um desses discípulos era Platão, outros Xenofônios e muitos outros. Mas o mais importante desses aí é Platão. Então tudo que a gente sabe de Sócrates vem de Platão. Platão, como discípulo, admirava demais Sócrates, e em todos os livros de Platão, que são em torno de 44, os que se sabe, 44 diálogos de Platão, o personagem principal é Sócrates. Ele é o mestre dos mestres. E aí Sócrates sempre está nessa condição maiêutica, sempre está nessa condição irônica, de só sei que nada sei, é importante que você alcance a verdade, e não que eu lhe diga a verdade. Era por isso que Sócrates saía aos templos, às praças, e aí começava a questionar todo mundo. Questionava os jovens, os idosos, questionava todos, os políticos, os religiosos, perguntava, e aí, que Deus é esse? E aí, que política é essa? E aí, o que é a verdade? O que são as coisas mesmo? O que é que você sabe? Inclusive, uma das perguntas mais interessantes de Sócrates, que não é propriamente dele, já estava no oráculo de Delfos, era o conhece a ti mesmo. Que talvez seja a pergunta, o questionamento mais difícil do que qualquer outro. Ou seja,
Conhece a ti mesmo, ou seja, conhecer quem é você. Conhecer o seu eu, a sua subjetividade. Para provar isso, deixa eu rapidamente fazer um exercício com vocês. Se eu perguntasse agora a vocês... Ansiedade ou permite eternamente? Pois é, quando se coloca geralmente a resposta a essa pergunta, geralmente alguém vai responder como o cidadão. O que é o cidadão? O cidadão é CPF, é identidade, é onde mora o endereço físico, né? É o endereço, é a condição de casamento, solteiro, né? Essa questão todinha, o trabalho. Mas aí Sócrates diz, isso não me interessa. Isso aí não responde quem é você, É engraçado, né? porque na verdade todos têm uma função cívica. Então não é muito difícil a gente trabalhar essa condição cívica. O que ele está perguntando é, na essência, na verdade, o que é você? Você é bom, você é ruim. Hã? Seria isso que eu queria saber se a pessoa A gente é ser pensando. Boa, ruim é uma boa colocação. Aí ele ia perguntar, baseado em que você diz que é boa? Baseado em que você diz que é ruim? Não, porque eu faço tal caridade. Mas faz pelo outro ou faz para se reconhecer como uma pessoa caridosa? Pode suscitar outras questões. Então, no final das contas, o que é você de fato? E outra coisa, se você se diz boa, por que você se diz boa? Sim. O que é bom? Isso daí não é uma entrevista, não é uma eles perguntam. Não tem. Eles perguntam assim, se você se considera uma pessoa, como que você Entrevista de emprego, você diz? É, entrevista de emprego. Sei. O meu segundo emprego. E como é a pessoa vai Você responder, se- tipo assim, pelas se ações que é define. bom? Como que você Pois se é. define? Pelas ações que vocês consideram? De novo, vai estar no aspecto sociológico, né? Vai estar no aspecto sociológico. É mesmo que você diga assim, eu sou bom porque eu faço caridade. Tá, faz caridade. Ou então porque eu não prejudico ninguém. Ou porque eu sou ético. Mas mesmo esses pontos vão estar no aspecto sociológico. E não no aspecto propriamente filosófico. Porque a pergunta é, o que é você na sua essência? Por exemplo, se você diz, eu sou boa, mas o que te leva na essência a ser bom? Veja que é coisa profunda, né? Não é somente o ato de fazer algo bom. Não é o ato em si, mas é o fato de ser. Então, veja, o ser aqui é que está em questão. O ser humano. Esse ser humano aqui é que está em jogo. E não o ente, de novo, né, a questão do ente, e não o ente do homem. O ente é muito fácil da gente responder, porque é uma questão objetiva. Esse aqui sobre o ente eu digo, ele tem 2 metros de altura, é gordo, magro, preto, branco, não sei o que, veste roupas assim, tem mais ou menos um estilo desse jeito, faz isso, aquilo, outro, trabalha não sei aonde, e por aí vai. Então assim, isso é o ente. São as características, são os adjetivos que eu posso colocar. Agora, sobre a questão ser, que é a essência, aí é onde problematiza a coisa. Inclusive, a resposta é tão mal respondida que provavelmente vocês, a humanidade como um todo, nasce, não sabe exatamente por que nasceu, vai vivendo, não sabe exatamente por que vai vivendo, vai fazendo algumas coisas sem saber exatamente por que faz essas coisas, E morre. vai se questionando em algum momento da vida, não sabe nem por que se questiona, e aqui daqui a pouco morre e não sabe nem por que morre. Ou seja, não responde ou não se preocupe em responder a isso aqui. Qual é o grande problema disso? Aí os consultórios psiquiátricos, os consultórios, os CETs psicanalíticos e os consultórios de psicologia estão cheios. Essa é a maior implicação. Porque quando você não se questiona, quando você não busca esse ser, ou seja, quem é você? A pergunta socrática, a pergunta do templo de Delfos, que era para os gregos, né, todos eles, quem é você? Né, conhece a ti mesmo? Era no sentido exatamente de evitar o consultório psiquiátrico. Claro, não existia na época, né? Falando contemporaneamente. Mas era no sentido de evitar o consultório psiquiátrico. Porque em algum momento a crise existencial vai chegar. Diz assim, mas eu casei, mas por que eu casei? Não, porque eu amava. Quem ama?
Parece uma pergunta assim, tola, mais ou menos, mas você só vai saber a importância dela quando você levar um tapa do seu marido. Aí você vai dizer assim, mas peraí, ele disse que me amava e me deu um tapa. Então ele não me ama. Então o que era amor? Aquilo que eu acreditava? Filosófico. A pergunta agora é filosófica. A pergunta é sobre o ser, mas aí talvez seja tarde demais essa pergunta. Eu estou falando de uma questão que ocorre a cada 14 minutos. Uma mulher leva um tapa e a cada menos de uma hora uma morre. Há um feminicídio por isso. E ali foi promessa de amor. Promessa de amor. Esse é um dos pontos. O outro ponto é também trabalho. Você, por exemplo, está agora aqui no curso de Direito, por alguma razão você entrou aqui, daqui a pouco você passa 5 anos no curso de Direito, pagando uma mensalidade, aquela coisa toda, e levando um bordoado de professor e de colega e não sei o que lá. Se passam esses 5 anos, aí quando termina, talvez faça um concurso, ou A, B, alguma coisa desse tipo, vai lá trabalhar, quando estiver trabalhando assim, era isso mesmo que eu queria. Bom, mas aí já se foi aí 7, 8, 10 anos da tua história, né, da tua vida, né? Ou seja, do teu ser, da tua existência. Será que era um momento de perguntar? Talvez ainda seja, né? Mas se tivesse perguntado antes, seria mais interessante, não? Aí quando não faz até diz, meu Deus, por que eu não fiz? Por que não fez a pergunta? E quem vê crise existencial é quando está bem decreto, ou no leito de morte. Eita, sabe aquela música do Titã? Eu devia ter amado mais, aquela coisa toda. Não sei cantar não. Exatamente. Que tem até o nome da música, é interessante. Se você pode me ajudar aí, qual é o nome da música? Eu epitáfio, assim. Acho que é uma coisa assim. Mas enfim, o que é aquela música? É um cara arrependido do que fez durante a sua história inteira. Nunca pensou no que fez, e quando chegou lá, que está no leito da morte, já para ir embora dessa existência, aí diz assim, poxa, não aproveitei porra nenhuma. Achei que estava aproveitando e não aproveitei. Aí, bom, agora talvez seja tarde demais. Então essa é a importância da pergunta socrática. Será que você sabe quem é você? E é a pergunta fundamental, porque dessa pergunta e dessa resposta descende toda a tua história futura. Toda. Relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com amigos, com a questão de relação de trabalho, relação sociedade, relação política, relação de desejo, relação... Tudo depende dessa resposta. E se você não sabe nada sobre isso, então nada você vai ser. Sinto muito, mas nada você vai ser. Porque você vai fazer as coisas de forma automática, como se fosse um robô, sem pensamento. Então a questão de não saber responder essa pergunta seria isso? Como é? A questão de não saber responder essa pergunta levaria a isso que você falou, de forma automática que você... Leva, certamente leva, porque veja, aquele que não tem crise existencial, não viveu. Não viveu. As crises, então, poderiam ser arrependimentos. A crise existencial é a existência de dando um soco no estômago toda hora. Ó, tu existe, caramba. Acorda, tu existe. E às vezes você vai feito um zumbi, sabe? O tempo inteiro e não sabe nem por que está fazendo tal coisa. Aí vem a existência, o ser, o teu ser, que é muito mais poderoso, e te dá um soco na barriga. O soco na barriga pode ser uma depressão. Ou ansiedade também. Uma ansiedade terrível, que não passa de jeito nenhum, porque você não conseguiu dizer quem é você. Inclusive, eu sou psicanalista. Então, no caso, assim, se o senhor, por exemplo, se eu perguntar perguntando para mim quem eu sou, e eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa que não me comprometo muito com o estudo. Aí o senhor vai ficar me fazendo perguntas. Por quê? E aí eu vou respondendo. Fiz vários cursos que eu consegui terminar. Mas por quê? Alguma coisa assim? É por aí. Seria por aí. É uma análise. A gente vai fazendo uma análise. Inclusive, tem uma frase socrática. Anote essa frase aí. Uma vida sem exame não merece ser vivida. Uma vida não examinada, melhor dizendo, uma vida não examinada não merece ser vivida. O que quer dizer isso, Sócrates? Isso que você acabou de colocar. Se você chegou em algum momento, não concluiu um curso, não fez isso, não deu prosseguimento, e você não se perguntou o porquê,
então você não merece viver essa vida que você está vivendo. Não merece. Porque qual é o mais óbvio, filosoficamente falando? Se esbarrou em alguma questão desse tipo, tem que te causar um sofrimento. E você tem que se perguntar. É que nem então o caso também de pessoas que são muito consumidoras. Aí a pessoa fala, eu sou uma pessoa. Quem é você? Eu sou uma pessoa consumidora. Mas por quê? Aí você vai fazendo dívidas, que é onde pode dar aquela crise dos que o senhor falou, do ser ali. Agora nesse ponto ou do não. consumo. Porque a pessoa no que consome demais, às vezes faz uma bola de neve, dívidas. E aí passa o desespero, não tem nada a ver. Tem a ver. Me parece muito mais essa situação do consumo que a pessoa está querendo um preenchimento existencial. Por quê? Porque é um vazio, ela é vazia. Há um vazio tão grande que ela precisa encher de produto para poder se sentir existindo. Então, Como ele consegue descobrir isso? só que aí é que está o problema. Você comprando. A pessoa- Porque eu tenho Aí- que buscar essa explicação na religião. Religião é outro ponto importante. Da questão da vida. Eu já vi um filósofo De onde falando. veio, como é que foi, para onde vai. Isso. Pode ser. O problema das religiões, só para complementar bem rapidinho, o problema das religiões, todas elas em si, é que, assim, de certa maneira, acaba preenchendo um pouco desse vazio existencial, desse nada existencial. Só que, se você for um pouquinho mais crítico, você vai ver que as doutrinas, não estou falando da entidade em si, Deus em si, mas a doutrina em si não preenche o todo que você é. Fica faltando alguma coisa. Há uma lacuna sem resposta. E essa lacuna ali, às vezes, pode provocar uma crise também existencial forte. Inclusive se decepcionando com a própria religião. E a questão do consumo, ainda voltando rapidamente, o problema é que acaba caindo, tanto a religião como o consumo, acaba caindo num ciclo vicioso. Eu tenho que comprar mais porque eu já estou me sentindo mais vazio. Quando o saco vai fechando, vai diminuindo, vai acabando, eu tenho que botar mais produto, né? Então eu vou encher. Acha que tem, né? Acha que tem essas necessidades. Acredita que com isso você vai estar mais feliz. Tanto é que Platão depois vai falar sobre a questão do desejo. Desejo é o quê? É aquilo que eu não tenho. Então o que é que eu tenho que fazer? Desejar, desejar, desejar e desejar. E ao alcançar, eu mais ou menos vou me alegrar. Vou estar alegre, vou estar feliz. Só que quando alcança, morre. Por quê? Porque para continuar sendo feliz e alegre e essa pessoa animada, eu tenho que desejar, continuar desejando. Mas no caso tem que ter um estímulo, tem que saber o que quer. Vou cancelar dos cartões. Esse é que está o problema. Você se perguntou quanto ser, e às vezes você é induzido a acreditar que você é tal coisa por outro e não por você. Aí é que está o grande erro. Você às vezes vai sendo levado pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, pela sociedade, pela televisão, hoje pelas redes sociais, enfim. Você vai sendo levado. Não, eu sou isso, é porque está mais ou menos a sociedade está me moldando para ser isso, então eu tenho que ser isso. É mesmo? Você fez a pergunta? Será que você é isso mesmo? Então, o que valia lá para Sócrates, em mais ou menos 450 a.C., serve para agora. Veja como filosofia é insuperável no tempo. Mais de 2.400 anos, 2.500 anos, mais ou menos, e a pergunta de Sócrates permanece. Válida, importante. Inclusive, eu estava dizendo, né? Eu sou psicanalista, eu atendo no consultório, e a pergunta, às vezes, quando o indivíduo vem com uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, enfim, uma das perguntas que eu faço lá é justamente essa. Você sabe quem você é? E a pessoa tropeça ali, titubeia e não consegue sair do canto. Deve chegar e dizer, eu vim aqui falar com o senhor sobre dizer o que eu sou. Pois é, mas há um risco do psicanalista dizer quem é ele, né? Como Sócrates não fazia. É o método socrático do psicanalista. Porque imagina, não, você é um jogador de futebol. Aí lá vai o cara, sai de lá acreditando que é jogador de futebol.
agora eu vou arrebentar porque o psicanalista disse que eu sou jogador de futebol. Chega lá, se estrepa, não joga nada, se frustra, aí diz, filha da mãe, você disse que eu era jogador de futebol. Não posso, entendeu? Então o que é que eu faço? Enquanto psicanalista, utilizo o método maêutico. Mas por que você acha? Veja, quais são os pontos que lhe apetecem? O que é que lhe traz ânimo? O que é que lhe provoca um desejo? O que é que você gosta de fazer? Qual é o teu hobby? Sem falar de questões objetivas, práticas. Qual é o ponto que realmente faz com que você se sinta existente? São as perguntas que a gente vai fazendo. Perguntas psicanalíticas, mas socráticas, filosóficas. Porque é aí que o indivíduo começa a se descobrir. A verdade do ser desse indivíduo começa a aflorar aí. E muitas das problemáticas, ansiedade, depressivas, questões mesmo de histriônicas, questões outras, narcísicas e por aí vai, começa a aflorar e aparecer e o próprio indivíduo começa a se descobrir em verdade. E aí onde acontece justamente o suposto encontro dele com ele mesmo, que ele nunca teve. Às vezes a pessoa chega lá com 40, 50 anos e nunca teve esse encontro dele com ele mesmo. Isso ocorre direto, sempre. Que é um grande problema, né? E é aquilo que eu colocava para vocês. Imagine vocês passar 10 anos estudando direito, tá lá agora, sei lá onde, praticando, operando direito, e depois fazer uma pergunta: para que danado mesmo eu fiz direito? Olha, se tivesse feito essa pergunta há 10 anos atrás, talvez, ele diminuiria muito problemas e prejuízos. Eu não sei se tem a ver, mas quando a gente estuda muito e você percebe em si que você não está a mesma pessoa, tipo assim, de tanto você estudar, você chega num ponto que você começa a se esquecer das coisas, a ficar muito focado só naquilo, não quer saber mais de outra coisa. Isso tem a ver com filosofia, alguma coisa do tipo? Não, só isso mesmo. Sempre tem porque é uma questão de descobertas, né? Quanto mais você aprofunda em conhecimento, em sabedoria, mais você se questiona. E mais você se aprofunda. Então, certas coisas que eram importantes... Quanto mais você aprende, mais você quer... Mais você vai fazendo descobertas. Porque, aparentemente, inicialmente, você achava que certas verdades eram as mais importantes da sua vida. Quando você aprofunda um pouquinho, que questiona um pouquinho, você vai ver que aquilo ali é banal. Então você vai deixando de lado. Então você vai mudando. Há uma metamorfose, como falava Cazuza, né? Ambulante. Ô, professor, eu vi uma questão interessante de um psicanalista também, que ele disse assim, que as pessoas se baseiam em quem é pela mente, né? Pelas lembranças passadas, pelo que ele vive. Ele é um produto do que ele consome, entendeu? Aí, tipo, ele traz esse questionamento. Ele diz: você realmente é o que você pensa? Você é realmente a sua mente? Ou você é só uma pessoa que assiste o que você já fez? Recai esse questionamento aí. Isso, recai sobre essa questão do eu, né? Do conhecer a ti mesmo. Que aquilo que você colocava, se tinha a ver, tem tudo a ver, né? Porque quando você começa a se questionar, que é a história de Sócrates, né? Uma vida não examinada não merece ser vivida, cai sobre isso. Será que você se questionou o suficiente para saber realmente quem é você? Inclusive, uma pergunta interessante para vocês seria a seguinte: em que idade estamos aptos a determinar exatamente quem somos? 30. Será? Eu acho que sim. Sabe qual era a idade que Platão colocava? 65 anos. Se você chegar lá. 65 anos. E olha que naquele tempo de Platão, a expectativa de vida para chegar a 65 anos era raro. Mas Platão foi de fato. Pelo menos com 65 anos seria uma boa idade para você realmente determinar quem é você. Pela história Porque de você vida... vai ver a trajetória que você viveu. né? História. Que inclusive Heidegger, aquele filósofo lá que vocês deram uma lida, ele vai falar muito sobre a questão de historicidade, um termo, um conceito importante, né? A nossa historicidade diz quem é o nosso ser. Por que historicidade? Historicidade no sentido de que eu vou vivendo, vou experimentando, eu vou refletindo, vou questionando, vou reconstruindo e reconstruindo, e é nessa construção e reconstrução, assimilação do meu ser
é que eu vou mais ou menos filtrando e no final vai restar um pouquinho daquela essência do que eu sou. Aí vai ver se Essa foi questão aí dos 65 anos, ela recai, professor, naquela situação que o senhor falou. Quando a gente se aproxima da morte, começa a pensar no que fez, né? Exato. E inclusive, nem com os 65 anos. Basta você ter um muito problema de saúde agora, de repente, não é o caso de vocês, mas vamos utilizar hipoteticamente. Alguém aqui vai e descobre que tem um câncer terminal. Ora, você vai questionar muita coisa. Você vai se perguntar o que fez, o que deixou de fazer, as brigas que teve, as intrigas que teve, as bobagens que fez. E vai dizer assim, poxa, mas se eu soubesse com essa idade, eu ia descobrir que eu estava para morrer, mas não, eu tinha feito tal coisa, eu não tinha feito, eu tinha conversado com alguém, eu tinha aproveitado mais isso, eu tinha feito mais aquilo outro. Ora, será que é preciso realmente você ter um câncer terminal para você descobrir quem é você e começar a viver? Me digam. Mas não, o que é que vocês fazem? Vão adiando, negligenciando vocês mesmos. Por quê? Porque vocês vão priorizando outras coisas que dizem a vocês que é prioritário. Como, por exemplo, uma carreira profissional. Oi? Uma carreira profissional. Alguém em algum momento na vida de vocês disse assim, olha, você quer ser feliz? Estude, faça um curso superior, arrume um trabalho e daí por diante você é feliz. Será? Sem se questionar, sem saber se era isso mesmo. Você queria, né? Mas isso acaba sendo algo em sociedade, né? Que também a sociedade afeta nessas atitudes das pessoas. Por isso que é importante você fazer o questionamento. Quando eu penso, sou eu mesmo pensando ou é o outro pensando na minha cabeça? Porque se você não seguir a linha certinha do trem vai passando, que todo mundo está fazendo aquilo, se você não fizer, olha, é estranho, não faz. Leva porrada. Isso, até mesmo a própria família, né? Se você não seguir a guia daquela família que os pais Estude, passa no concurso passou e e quer que acabou. os filhos tudo passem também, né? Exatamente. É um Mesmo problema. método. É um problema. Mas deixa eu fazer uma pergunta básica. Você prefere ir nessa linha, como você colocou, onde a sociedade vai te jogando, vai te empurrando para você ir, mas completamente infeliz? Ou você prefere ir numa linha contrária ao que a sociedade mais ou menos impõe, mas você sendo autêntica, verdadeira e estando feliz? Qual é o mais importante? Você já não tem. Porque se você for nessa linha mais ou menos dessa sociedade, é o não questionamento do eu. É o automático, que eu falava aqui há pouco estando para vocês. Você está indo de forma automática, está indo, sem saber exatamente o porquê, mas está indo. Agora, por outro lado, quando você se questiona, quando você se examina, quando você se autodescobre, é a linha socrática. É quando ele diz, ao você se descobrir enquanto você mesma, a chance de você acertar, a chance de você estar feliz, a chance de você estar com você mesmo é muito grande. Agora, o terrível é quando você estiver lá pelos seus 50, 60 anos, que a vida foi, praticamente, você fazer essa pergunta e se descobrir: 50 anos eu não sou nada disso. Amargurante, né? Não é depressivo isso? Mas é justamente é o período em que a gente mais recebe gente no consultório. Com essa idade. É com essa idade. É dos 30 para os 50 anos. Começa nos 30. É o período de maior crise. Já se começa assim, 30 anos. E eu não vivi ainda. Eu não vivi ainda. Não sei quem sou eu. Não sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Aí lá vai para o psicanalista, para o psicólogo tentar ali, né, dar um jeitinho na cabeça do sujeito, para ele não ter crise de ansiedade, para ele não ter agorafobia, para ele não ter isso, aquilo, outro, um monte de neuroses, de traumas, porque a cabeça dele foi feita assim, de porrada pela levada das massas. Esse é um grande problema. É a massa que atua essa pessoa. Agora, qual é a vantagem do filósofo, da filosofia em
si, pelo menos eu vejo dessa forma, e todos aqueles que fizeram filosofia, que eu conversei, pelo menos tem muito claro na cabeça, os que realmente eram apaixonados e gostavam, é que eles estavam lá, mesmo com sofrimentos, que ninguém está livre de sofrimento e de angústia. Sartre, John Paul Sartre já fala isso, Kierkegaard, Heidegger e muitos outros filósofos falam muito bem isso. Ninguém está livre da angústia e ninguém está livre do sofrimento. Mas eles sabiam que estavam sofrendo, estavam ali, mas estavam ali por paixão, por amor. Porque era exatamente o que o ser dele estava determinando. Por quê? Porque eles se examinaram. Porque eles fizeram a pergunta socrática: quem sou eu? Ou então o que eu quero ser, né? Pode acontecer. O que eu quero ser já é o que eu estou sendo, né? O que eu estou sendo? Aquela grande questão de Shakespeare, né? Ser ou não ser essa questão, talvez não seja uma boa questão filosófica. A boa questão filosófica é o que você está sendo agora, ou o que você foi. É uma boa pergunta também. Porque ao você questionar o que você foi, você projeta o presente e vê o que pode ser feito ainda para consertar no futuro. Agora, quando você diz assim, será que eu sou ou não sou alguma coisa? É uma questão muito incipiente no sentido de te dar uma resposta agora. A grande pergunta é, o que é que você está sendo hoje, agora? Essa é a pergunta só. Bom, mas esse é um ponto importante. 8h30. Passa rápido, passa rápido. A gente começa e só isso é bom pra caramba, então. Mas enfim, pessoal, 8h30, eu tenho que ir para outra turma e vocês vão receber o professor. Na próxima aula eu continuo ainda